Bom, pessoal, é a quarta semana já do curso de Química Orgânica 2. Nessa quarta semana, nós vamos tratar dos haletos de alquila. Os haletos de alquila são uma funcionalidade da qual nós já falamos na Orgânica 1, mas agora nós vamos começar a falar alguns detalhes a mais. Eu tinha prometido para vocês que sempre que entrasse uma função nova, eu ia recordar algumas das coisas que a gente já tratou na Química Orgânica 1 para recontextualizar o assunto. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, os haletos, existem os haletos de alquila, que é o halogênio. Halogênio é representado por X, é flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são os halogênios família 7A. Ligado a um carbono sp3. Ele pode ser primário, secundário ou terciário, conforme sejam os substituintes nesse carbono aonde está ligado o halogênio. E ele pode ser de vinila, se ele estiver ligado a um carbono sp2, como é o caso aqui, ó, haleto de vinila, e ele pode ser de arila. Arila é quando está ligado a um anel aromático. Então, tem exatamente os exemplos do haleto de alquila, do haleto de vinila e do haleto de arila, brometo, cloreto e iodeto. Esse carbono aqui é um carbono primário, porque ele não tá, ele está ligado a apenas um carbono, Se fosse secundário eram 2 carbonos, se fosse terciário eram 3 carbonos. Dialetos é quando, ao invés de um átomo de halogênio, nós temos 2 átomos de halogênio, pode ser geminais ou vicinais. Geminais, se os haletos estão ligados no mesmo carbono, é o caso desse aqui, os 2 bromos estão ligados no mesmo carbono, e vicinais quando está ligado em carbonos vizinhos. Então, isso é mais ou menos o que a gente tinha que recordar sobre o que vem a ser um haleto de alquila, ou de arila, ou de vinila, e agora a nomenclatura. A nomenclatura e o par que a gente dá um nome como se fosse um alcano. Então, por exemplo, aqui é butano. Por quê? Porque a cadeia tem 4 carbonos. A gente sempre escolhe numerar a cadeia de forma que o halogênio fique com o menor número possível. E por isso é 2-clorobutano. Se eu tivesse começado a contar desse lado, seria 3-clorobutano, mas isso não está de acordo com a regra da IUPAC. E aqui é para discutir ou exemplificar o último comentário ali, que a gente sempre escolhe a cadeia mais longa, então essa é a cadeia mais longa. Reparem que essa cadeia tem 3, 4, 7, por isso que é heptano. Então tem 7 carbonos. Se eu contasse aqui, eu teria 3, 4, 5, 6, e se eu contasse daqui 1, com 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu nunca consigo a maior cadeia se eu considerar a cadeia onde o bromo está ligado. Então, eu escolho sim a maior cadeia, e aí esse grupo é um grupo substituinte da cadeia principal. Então, 4, que é a posição onde está ligado esse grupo, e esse grupo é o 2-brometil. Por que é 2-brometil? Porque aqui é 1 e aqui é o 2. Então, ele está ligado pela posição 2 na cadeia carbônica. Então, é o 2-brometil heptano. Existem outros nomes que são os nomes chamados usuais. Então, esses nomes usuais já não são IUPAC, mas são muito utilizados tanto na indústria como nos laboratórios de pesquisa e como nas salas de aula também. Então, em vez de ser, como a gente tinha mostrado para o nome IUPAC, a gente chama de cloreto D. E aí a gente vê este grupo que está ligado no cloreto. Esse aqui é o sec-butila, porque tem 1, 2, 3, 4, e essa posição é a posição 2 do butano, é o sec-butila. Esse aqui é o isobutila. Reparem, é 1, 2, 3, 4. Reparem que agora eu tenho uma ramificação aqui e o flúor está ligado no carbono primário. Isso é o isobutila.
E aqui é o T-butila, o tec-butila, onde o brometo, está ligado no carbono terciário. É um carbono ligado a 3 outros carbonos. Os nomes triviais. Os nomes triviais são como se fossem apelidos da substância. Então, os apelidos da substância são, quando eu tenho esses 3 halogênios, halofórmio. Quando eu tenho 4, tetraleto de carbono. Então, por exemplo, clorofórmio. Por que é clorofórmio? Porque tem 3 átomos de cloro. Se fosse bromo, era bromofórmio. Aqui, tetracloreto de carbono. 4 cloros ligados a um carbono. E aqui é o cloreto de metileno. Metileno é o carbono disubstituído. Então, cloreto de metileno, eu já sei que tem 2 cloros. Então, esses são nomes triviais, são nomes muito usados na indústria, como eu disse, e no comércio. Usos. Eles podem ser solventes, por exemplo, usados na lavagem a seco, podem ser reagentes para a síntese de outros compostos, que é o que nós vamos ver aqui essa semana, pode ser anestésicos. Clorofórmio foi um dos primeiros anestésicos, mas é cancerígeno e é tóxico, então ele foi foi trocado por alotano. E alotano é essa substância aqui, ó, CF3CHClBr. Então esse é o alotano e esse é o anestésico mais usado hoje em dia. Freons, que também tem o nome de clorofurocarbonos, os CFCs, eram gases usados para refrigeração, tanto em ar-condicionado como em geladeiras, mas eles têm sido muito discutido o uso desses freons, porque os freons contaminam a atmosfera e facilitam o aumento do buraco de ozônio. Então, como o buraco de ozônio permite que a radiação ultravioleta atinja a Terra mais intensamente, esse buraco de ozônio tem consequências para a saúde e para o aquecimento do planeta. Portanto, os CFCs estão sendo modificados por outros gases refrigerantes. O freon, que era o freon 12, foi substituído pelo freon 22, que, reparem que esse era F2Cl2 ligado no carbono, e agora é F2CHCl. Ele é menos reativo, sendo menos reativo, dá menos radicais e, portanto, diminui essas reações na atmosfera. E praguicidas era outro uso desses halocompostos. O DDT foi banido nos Estados Unidos em 72 e na Suécia em 70. No Brasil também está condenado. Nós vamos fazer algumas leituras sobre esses assuntos em textos que serão fornecidos a vocês como leitura suplementar da semana. Momentos dipolares. Bom, o que são momentos dipolares? Os haloalcanos, eles têm um carbono ligado a um halogênio. O halogênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu tenho ligações CCl, CF, CBr, CI, e isso aqui são os valores dos momentos dipolares. Reparem, 1,56, 1,51, 1,48, 1,29. Então, está diminuindo no sentido do iodo. E a eletronegatividade, aqui, acho que quando a gente trocou, aqui seria Mi, a letra que define o momento dipolar é o Mi. Então, 4,8 vezes a distância, vezes a distância em angstroms e vezes a eletronegatividade. Então, onde D, que não é D, devia ser delta, aqui é delta. Então, delta, que delta é esse? É o delta de eletronegatividade. Então, é 4,8 vezes a distância vezes a variação de eletronegatividade. E então, a eletronegatividade, como eu disse, é EN.
flúor maior do que o do cloro, maior do que o bromo, maior do que o iodo. O comprimento da ligação também influi, e aí você calcula o momento dipolar. Os dipolos moleculares também dependem da geometria. Por que dependem da geometria? Porque, por exemplo, se eu tenho uma molécula angular, o momento dipolar dessa ligação e o momento dipolar dessa ligação não se anulam, tem um vetor resultante. Então, a molécula é um dipolo. Mas se ela fosse linear, um momento dipolar anulava o outro momento dipolar, e embora cada ligação fosse polar, eu tenho um momento dipolar igual a zero. Quanto maior, agora, outra propriedade, além dos momentos dipolares, se existem momentos dipolares, significa que essas moléculas são dipolos permanentes. E esses dipolos permanentes exercem uma força de atração entre uma molécula e outra molécula, ou seja, o polo positivo atrai o polo negativo. É uma força eletrostática. E essas forças de dipolo são razoavelmente grandes, bem diferentes das forças de London, porque as forças de London são dipolo instantâneo e dipolo instantâneo. Então, as forças de London, elas existem na parte apolar da molécula. Se eu tenho uma cadeia muito longa, eu tenho vários pontos na cadeia onde pode haver interação de dipolo instantâneo, além do dipolo permanente na parte polar da molécula. Por isso, quanto maiores as massas moleculares, mais pontos de dispersão de London eu tenho ao longo da cadeia, maior o ponto de ebulição. Então, essa relação entre as massas moleculares ou massas molares e o ponto de ebulição não se deve ao peso da molécula, não é isso. Se deve à cadeia ser maior e eu ter mais pontos de atração de uma cadeia com a outra cadeia da outra molécula. Então, isso é o que está mostrado aqui, ó, 102 para o brometo linear, e esse brometo que é ramificado, reparem que o ponto de ebulição diminui. Diminui por quê? Porque a ramificação dificulta a aproximação entre as cadeias. Então, as forças de London, que são dipolo instantâneo, se tornam menos efetivas. Para que uma substância mude de estado físico, é necessário que seja fornecida energia que supere as forças que existem entre as partículas, para que as partículas possam se movimentar mais livremente, indo, por exemplo, do líquido para o gás. Portanto, como a energia térmica, uma das medidas dela é a temperatura, ela é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a energia, maior a temperatura medida. Qual a energia? A energia cinética das partículas. Então, reparem que eu tenho que fornecer mais energia aqui do que aqui para que haja mudança de estado. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu vou sugerir um modelo para explicar esse dado experimental é que as forças de atração têm que ser menos efetivas aqui no ramificado do que no linear. No linear, eu vou ter pontos ao longo de toda a cadeia de dipolo instantâneo, e aqui na ponta dipolo permanente. Como que eles são preparados? Por halogenação radicalar. Essa halogenação radicalar pode ser por HX, por cloro, bromo e iodo, ou por brometo de cloro, por exemplo, ou cloreto de bromo. Então, produz misturas, porque pode ter a bromação em mais de uma posição, e além do mais pode ter dibromação, tribromação. E se todos os hidrogênios forem equivalentes, ou se a molécula tiver um hidrogênio muito mais, que dê origem a um radical muito mais estável do que a substituição de outros hidrogênios, então a reação é mais seletiva. A alílica é mais... Deixa eu voltar um pouquinho. A halogenação radicalar alílica, ela é mais seletiva, tá certo? Nós vamos ver isso já já por quê. Então, aqui, a gente já tinha discutido esse tópico muito rapidamente na Orgânica 1, mas seria a luz gerando dois radicais cloro, o radical tem um elétron desemparelhado,
esse radical se choca com uma molécula do alcano, forma um radical alquila, e esse radical alquila pode se chocar com uma molécula de cloro, formando o cloreto de alquila e o radical cloro. Enquanto houver radical cloro, essa sequência, essa cadeia vai se propagando, mas quando um radical encontra com outro radical, seja cloro com cloro, cloro com alquila ou alquila com alquila, eu tenho as etapas de terminação. O cloro e o bromo vão reagir dessa maneira, o iodo não é suficientemente reativo e o flúor é reativo demais, não tem seletividade alguma. Então, normalmente, a gente usa cloro e bromo. Isto aqui, na hora que eu funcionalizo a molécula de alcano, o alcano não é reativo porque não tem nenhum ponto na cadeia onde haja delta mais, delta menos, para que uma outra espécie possa atacar essa cadeia. Então, a reação mais eficiente para alcanos é exatamente a halogenação radicalar. Uma vez halogenado, eu tenho agora um ponto que vai ser delta mais no carbono, delta menos no halogênio, e daí eu posso começar a fazer transformações químicas. Aqui alguns exemplos. Então, bromo, luz, vai formar o radical cloro, e isso aqui é o resultado, o brometo de ciclohexila. Aqui um T-butil, um butano terciário. Aqui o bromo vai formar de novo radical bromo, e aqui vai preferencialmente substituindo esse carbono, que esse carbono é terciário. Olha a seletividade do processo. A regioseletividade da halogenação, aqui é um resumo. Reparem, eu tenho esse alcano. Esse aqui é equivalente a esse. Então, eu tenho 6 possibilidades de hidrogênios equivalentes para reagir com o bromo radical, dando esse composto. E eu tenho só 2, em vez de 6, desse tipo aqui, que é o hidrogênio secundário. Então, são 2 possibilidades. Entretanto, este composto é majoritário. Se esse composto é majoritário, agora a gente precisa de um modelo explicativo para isso. Isso é um dado experimental. Então, o que aconteceu? Aconteceu que quando esse hidrogênio é abstraído, ele dá origem a quê? Ele dá origem a um carbono, a um radical num carbono secundário. Esse radical no carbono secundário é estabilizado por hiperconjugação. Então, ele é mais estável do que o radical do carbono primário. Portanto, o resultado não é estatístico, ele está associado com a estabilidade do radical secundário formado. É o mesmo caso da halogenação alílica. Então, na hora que a gente faz a halogenação alílica, o que se obtém é a substituição na posição vizinha à dupla, exatamente porque na hora que é abstraído um hidrogênio aqui nesta posição, eu posso estabilizar, aqui é o radical, eu posso estabilizar esse radical escrevendo estruturas de ressonância que dispersam o radical entre esses centros. Então, isso é uma posição alílica, essa é outra, são 2 posições alílicas. E se for bromo, aqui era luz HNI, tende à formação de produtos substituídos múltiplas vezes. E se eu uso, ao contrário disso, a N-bromosuccinimida, por que é a N-bromosuccinimida? Porque deriva do ácido succínico. O ácido succínico é um diácido. Então, na hora que eu reajo com derivados de nitrogênio, eu faço a N-bromosuccinimida, que reagindo com HBr em meio ácido, portanto, vai dar origem a bromo. Só que esse bromo aqui é liberado em quantidade pequena e controlada. Então, quando se usa N-bromosuccinimida, em geral não se tem múltipla substituição. Bromo na presença de luz vai dar, então, 2 radicais bromo. Esse radical bromo, encontrando com o composto alílico,
vai dar esse radical. Esse radical pode ser dispersado por ressonância e, portanto, agora reagindo com o bromo que veio da bromosuccinimida, vai dar exatamente esse composto sem muitas substituições. Bom, então, isso foi a preparação dos haloalcanos. Na próxima aula, o que nós vamos ver? As reações dos haloalcanos. Exatamente qual é o tipo de reação que esses compostos sofrem.